muito mais lento, muito mais digitado. Uma vez eu falando com uma família, atendendo uma família, eu falei para assim, o marido era italiano, eles eram italianos, vindo lá do Espírito Santo para cá, e gente que foi criada na cafezal, uma coisa, né? Mas só que o pessoal italiano, eles são muito, né? Falam muito, agitados, gesticulam muito. Daí eu, lá pelas tantas, a mulher era assim e o marido devagar. Eu falei, gente, a gente é como, biologicamente, nós somos, uns tem um ritmo de valsa, outro tem um ritmo de música, né? De tango, outro tem ritmo de música popular brasileira. Aí lá eu mostro o homem virou e disse, a senhora está dizendo que eu sou mole, que eu sou loira? Eu falei, não, eu estou dizendo que assim como eu tenho um ritmo biológico, você tem outro. Cada um de nós é assim. E na família, cada um tem um ritmo, não é? Cada um. E é legal, é saudável isso, porque são essas diferenças que nos fazem família. Se fosse todo mundo a mesma coisa, eu pensou assim, no casal, marido e mulher, todos os dois tivessem o mesmo temperamento, gostassem das mesmas coisas, fizessem as mesmas coisas. Se os dois fossem agitados, todas as panelas voavam pela janela. Se todos os dois fossem devagar, quase parando, a casa ficaria aberta e só Deus sabe o que quer acontecer, né? Então, a gente é diferente. São essas diferenças que nos aproximam, que nos fazem únicos e que nos fazem belos, né? E muito significativos. Muito, isso mesmo, glória a Deus. As crianças, elas sentem falta de aceitação, da aceitação condicional, do jeito que ela é. É claro que a gente vai, o temperamento da criança, a índole da criança, ela precisa ser moldada, né? Mas aceitá-la como ela é. E às vezes numa família tem uma que é hiperagitada, o outro é tão tranquilo, deixa, sabe, aquela coisa tranquila. E aí, dependendo dos pais, acham, fulano anda, porque seu irmão é rápido, seu irmão falou todas as coisas. Calma, cada um é ímpar. É nesse sentido que a gente precisa aceitar o movimento dela. Ela vai chegar lá. Ela tem o ritmo dela, mas ela vai chegar. E é tão legal, às vezes, né, famílias maiores, não tem um filho só, né, mas se adaptam melhor. E é sempre bom que os pais tenham mais de um filho. Porque quando a pessoa tem uma criança só, ela não tem referência. Então ela fica assim, ou cobra de mais ou cobra de menos. E quando tem mais de uma criança, dá para fazer um parâmetro. Isso aqui. Quando chega na idade adulta, se é um filho só, para cuidar, para ajudar, para orientar os pais, fica uma responsabilidade muito grande para um filho só, né? Sem contar, vai que esse filho fica fora, vai para outro país. Então os pais ficam distantes e tal. Então é sempre saudável ter mais de uma criança na família, né? O mundo anda pregando umas coisas aí, alguns países que os pais são voltados por terem mais de um filho, mas isso é saudável para a criança e para os pais, né? Para o relacionamento atual e futuro. Bom, o que causa essa dificuldade de aceitação? As críticas constantes. A criança, e essa crítica constante, ela causa sentimento de rejeição, de fracasso. Porque você está toda a gente falando, não sei o quê. Quanto mais você critica, isso traz esse. Para a criança, ela faz a leitura assim: poxa, minha mãe não gosta de mim. Poxa, minha mãe não me aceita. Por que meu pai sempre fala a mesma coisa? Por que meu pai não aceita isso? Então ela faz essa leitura como rejeição. E cuidar de rejeição, gente, é um problema. Porque a pessoa fica tão desprotegida de tanta coisa, e tudo que ela lê passa pelo filtro da rejeição. Todas as dificuldades que são causadas emocionalmente na nossa vida, a gente faz a leitura passando por esse filtro. Faz a leitura passando por esse filtro. E isso é tremendamente nocivo. Com isso, ela vai sempre se sentir insegura e inadequada. Outra coisa,
comparar as crianças com outras crianças. Transmite falta de aceitação. Comparação constante cria sentimento de inferioridade. Porque sua irmã não sei o que é. Tem gente que comprava com o primo, e com o vizinho, com o primo que mora lá não sei aonde, com a prima, com o primo de segundo grau. E aí o sentimento de insegurança, de frustração, de inferioridade é constante, crescente e assolador. Espere que a criança realize os sonhos, ficar esperando que a criança vai realizar os sonhos que os pais não puderam realizar, ou que não deram conta de realizar. Faz com que ela se sinta que ela não é aceita. Porque às vezes o projeto dela é outro. Uma vez eu conheci um homem que ele disse assim: ah, não, lá em casa é um mineiro, lá em casa nós somos 8 irmãos. E como boa família mineira do interior, fazendeiro e tal, então meu pai queria que tivesse um padre, uma freira e médico, e ele falou assim: lá em casa tem um tio, tem um irmão que ele é padre, tem uma irmã que ele é freira, eu sou advogado, não sei quem é advogado, não sei quem é advogado, não sei quem é professor. Pergunta se os advogados fazem isso, se você é representante de firma. Pergunta se os advogados lá de casa trabalham na profissão. Porque nós realizamos o sonho do nosso pai, não foi o nosso sonho. Então isso é real. E a vida continua meio que assolando, né? Incomodando. Superproteção em geral. Você sabe que o abandono é menos nocivo do que a superproteção? As crianças que são criadas mais soltas, o abandono no sentido de ser mais solta, mais livre, vai para isso, faz aquilo, elas precisam se resolver as coisas para elas têm mais defesa do que aqueles que são super protegidos. É claro que no mundo de hoje a gente precisa estar atento, não dá para soltar, né? O mundo está muito complicado. Então as crianças, os filhos precisam, vocês enquanto professores, dependendo da criança está vindo para a escola sozinho, mãe, pai, quem é que está vindo trazer? Como é que é? Quando chega em casa, quem está lá? Quem é que está em casa para receber? E como é que é isso? Com quem que fica? Quem que vem? Todas essas coisas. Gente, questão de abuso de criança é muito séria. E criança, e preste atenção vocês que trabalham com criança na igreja ou na escola, a linguagem da criança. Se ela está agressiva, se ela está chorando, se ela está num processo, ou parou, uma coisa ou outra, muito agressiva, ou chorando, agressiva com os outros coleguinhas, ou depressiva, chama essa criança para conversar, ouve, sabe, põe umas coisinhas, vai brincar com ela lá, umas bonequinhas, uns bonecos, umas coisas de casa, deixa ela brincar e conversa e preste atenção. Por quê? Porque os abusadores são exatamente pessoas de confiança da família. Quem está por perto é o vizinho que é mais próximo, é o tio, é o avô, sei lá mais quem. Então a gente precisa estar atento. Hoje a gente tem muita dificuldade por causa das famílias recasadas, né? Se com laço sanguíneo já é complicado, imagina se não tem laço sanguíneo. Então cuide das crianças, observe, gente, observe. A criança, o comportamento diferenciado, né? A criança fica tranquila, de repente ela começa a ficar agressiva, começa a ficar chorando, está dormindo o tempo todo na sala, o que está acontecendo? Então vai observar essa criança, conversa para a gente fazer diferença, porque criança ela não se protege, ela não tem defesa, não tem como se defender, e nós precisamos dar suporte para isso. E não dá para a gente fazer ouvido de mercador e fazer como está vendo, não. Não tem como. Cuidado para vocês pais não esperarem demais dos filhos e passem isso lá para os pais das suas crianças. Esperem deles. Sabe aquele elástico que a gente vai colocar em dinheiro? A gente estica o elástico e vai até aqui, não é? Se a gente
força, estica mais um pouquinho, ele até vai, mas arrebenta. Então, cada um de nós, a gente tem, vamos dizer, uma elasticidade. Então, não adianta, a gente não deve, não tem como exigir demais da criança, além daquilo que ele pode dar. Como demonstrar sentimento de aceitação? Importante é a gente reconhecer, primeira coisa, reconhecer a criança como única. Sabe, se você tem, hoje não, né? Antigamente as pessoas tinham muito essa coisa de comprar joias, né? Se você tinha um anel, você podia ter outro, mas um você ganhou da sua avó, o outro você ganhou do seu tio, né? No aniversário. Se a pessoa uma menina fez 15 anos, ela ganhou um anel do tio, da avó, e ganhou uma outra coisa de alguém. Mas cada coisa tem um valor e um sentimento diferente, né? Para a gente, para a pessoa que ganhou. Então, cada criança, ela é única. Então, nada de comparação, nada nada de olhar para a criança, o que ela fez, o que ela pode fazer. Cada criança é única. Ajude a descobrir satisfação em seus empreendimentos. Sabe que valorize o que a criança fez? Todas as coisas que ela fizer, valorize. Procura, incentivar, encorajar, elogiar aquilo que ela fez. E se tem alguma coisa que você pode ajudar na escola professora, da próxima vez, se você quiser, você cuida isso. Misturou muitas cores, ajuda aqui, ali, sei lá, como você puder ajudar. Então isso vai valorizar a criança, isso vai ajudá-la bastante nos seus empreendimentos, naquilo que ela está realizando. Outra, deixe que a criança saiba que você a ama e a aprecie. A criança precisa saber que ela é amada. Nós também, né? Então, o amor, se você chega no trabalho, se fez alguma coisa, o seu chefe precisa dizer para você, que Lúcia, foi muito bom isso que você fez, tá? Você está de parabéns por isso. Elogiar aquilo que, então a gente sabe. Então a gente precisa expressar para a criança que ela é amada. Uma coisa é seu marido chegar em casa e trazer flores, Outra coisa é ele dizer que te ama, que passou em tal lugar, viu aquelas flores, lembrou de você e trouxe porque te ama. Não é não? E às vezes não precisa nem ser as flores, O amor precisa ser verbalizado. A gente precisa ouvir, mas também a gente precisa se comportar de maneira que aquilo que foi verbalizado seja expressado através de atitudes. E coisas pequenas, sei lá, se a esposa fala que ela gostava de doce de abóbora, sabe aquele negócio coloridinho, Ele disse, a menina falou assim, mas eu gosto tanto de geleia, sabe aquela de duas cores? Eu fiquei olhando, não, mas, coisa eu lembro da minha infância, eu lembro lá de casa. Então da gente encontra as crianças todas da rua. E assim, se a esposa falou e tal, você sai lá, passei em tal lugar, eu vi geleia, eu vi doce de abóbora e trouxe e tal. Para você, isso está dizendo assim, eu lembrei de você é importante para mim, eu te amo, eu estou traduzindo meu amor em palavras, em coisas simples, sim, mas também isso pode aumentar de tamanho. Mas a questão não é o presente, a questão é a verbalização do afeto e trazer isso para uma coisa que materializa, que traz uma lembrança boa, que vai trazer fazer um momento gostoso de lembrança. Então, assim, valorize, elogie a criança, fala que você a ama, fala que ela é importante para você, fala que ela é presente de Deus, fala para os seus alunos que eles são importantes, que você o ama, que você
você os ama, que eles são importantes, que eles estão construindo a tua história também, estão fazendo parte da tua história. Né? Um dia desse, eu fui visitar uma irmã lá da igreja, que ela tem uma escola, e ela disse assim, falando do estudo, da história da escola e tal, ela disse, olha, de vez em quando, eu tenho um sonho, um projeto e tal, de trabalhar com crianças carentes, fazer um projeto assim, 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 porque elas precisam. Dos meus alunos, volta e meia eu recebo um convite assim, a minha tia, minha eterna tia, fulana de tal, aí um convite de formatura, que é professor, que é médico, que é advogado, das Forças Armadas. Então, assim, as criancinhas petititinhas que hoje são homens e mulheres adultos e que lembram, tá vendo como é que a gente faz diferença? Lembraram da tiazinha que cuidou deles lá de pequenininho. Então, assim, a gente é referência. A gente fica como referência, mesmo na cabeça dos petititinhos, mesmo na lembrança da memória, que lá na frente eles vão se lembrar disso. Então, aqui na igreja, lá na escola, na vizinhança, no lar, as pequenas, desde pequenininho, desde as crianças bem pequenininhas, as nossas atitudes, as nossas interações com elas vão ficar registradas. Outra coisa, aceite os amigos do seu filho, também guardadas as devidas proporções, né? Orienta quem é para ser amigo e tal. E criança não faz separação de criança, né? Há pouco tempo eu vi uma declaração de um dos pais que eles adotaram uma criança deficiente. E quando elas escolheram a escola que levaram a criança lá, que hoje a criança deficiente, né, tanto faz física, né, com dificuldade de aprendizagem, elas ficam todas na mesma classe, né? E levou a criança, apresentou a escola, apresentou as coleguinhas, e disse que daqui a pouco todos já tinham abraçado a criança, no sentido assim, ajudavam, estavam juntos, e eles ficaram assim, meio que acharam que ia ser difícil, né, enquanto pais, como que eles vão reagir com o nosso filho? Criança não tem isso, né? Não faz separação. E a gente precisa estar atento também, né? Cuidar, orientar quem deve ser os amigos do filho e tal, mas não rejeitar os amigos. Outra coisa, mantenha relacionamento sincero com a criança. Aquilo que não está legal, fala, enquanto professor é muito legal isso. O que não está legal, fala, o comportamento não está, explica, fala, seja sincero e claro. Porque ela precisa aprender. E quando a gente trabalha com sinceridade, isso constrói também na criança essa capacidade, ou essa condição de ser sincera. Porque aí não se torna dissimulada, nem mentirosa, nem enganosa, né? Vai forjando um caráter, um comportamento sincero, mais assertivo. Outra coisa, ouça o que o seu filho diz. Conversa. Às vezes ele vai falar por metáforas, mas a gente precisa parar e ouvir e tentar entender. Porque numa dessas falas, você oportunidade de livramento, de acrescentar, de abençoar, de fazer diferença. Então ouça o que o seu filho diz. A criança chegou na escola, quer falar alguma coisa? Para. Arranja um tempinho, conversa com ela, dá a oportunidade dela falar, tenta ouvir. A criança lá do vizinho chega que brinca lá com o teu filho, está querendo conversar alguma coisa? Para, conversa. E quando vai chegando na adolescência, é mais complicado ainda, né? Porque eles têm mais. A menina de ontem falou assim: sentou, falou. Eu falei assim: eu tenho dificuldade, tem umas coisas que eu não consigo falar para minha mãe. Tem umas coisas que eu não consigo falar com meu pai. E também eu tenho umas amigas que tem umas coisas que não dá para falar para elas, eu não vou entender. E a gente precisa, às vezes a gente, enquanto amigo, enquanto vizinho, tio, irmão da igreja, né, professor da escola bíblica,
pública. Às vezes você na escola é professora de uma turma, mas uma criança da outra turma, às vezes é pré-adolescente, adolescente, vem buscar referência e conversar com você, porque o coleguinha dela, que é daquela turma, falando que é a professora fulano, que o professor fulano, que ele é assim, 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 assim. Então ele fez para aquela outra criança a sua propaganda, né? Vendeu o seu marketing. E ela não quer, ela vai chegar lá e dizer, eu quero conversar com você. E ela vai parar, vai conversar, vai abrir o coração, e é uma oportunidade. E a gente precisa ter tempo, sabe? Às vezes no corre-corre da vida, a gente nem dá conta de perceber quem está chegando perto e pedindo socorro. E se a gente não abre o olho, de repente lá na frente a gente vai se arrepender. Poxa, aquele adolescente chegou lá e falou, professora, você tem um tempinho? Professora, eu gostei disso aqui, assim, assim. Na realidade, ele está querendo, gostou, gostei, pois é e tal. Mas assim, a gente não parou para ver por que você gostou, o que lembra você. Sei lá, sabe assim, dá uma oportunidadezinha para o assunto se estender, para ele poder falar. Porque no momento desse, a gente vai poder dar livramento, dar suporte, dizer alguma coisa, né, do mundo dele, das dificuldades dele ou dela, que precisam ser verbalizadas, que precisam ser orientadas, dadas suporte, e a gente foi privilegiado por isso. Então, olhem mais à volta, né? Olhem mais à volta. E trate seu filho como pessoa de valor, trate seu aluno, como pessoa de valor. Porque na realidade todos nós temos valor, né? Talvez o filho não responda aquela expectativa lá sua, mas ele tem uma expectativa muito maior, ele tem um objetivo muito maior, e a gente só precisa entender e ajudar para ele chegar lá. Permita que seu filho cresça e se desenvolva do seu próprio modo. Não exigir desempenhos, nem querer que ele seja diferente. Aí o autor ele diz assim, aceite o filho que você tem e aprenda a apreciá-lo por ser a pessoa especial que ele é. Cada um de nós é especial. Então a gente precisa cuidar também com as falas da família, né? A família nossa ampliada, tipo assim, sabe? Avós, primos, tios, pessoas daí. Porque assim, às vezes as pessoas são severas demais e até perversas. Então cuidado com as exigências, cuidado com as cobranças, cuidado com as comparações, cuidado com o que você ouve, né? Porque eu sempre digo para os pais assim, é responsável diante de Deus e da sociedade pelo teu filho é você. Me lembro quando eu fazia estágio de geologia, toda pedra preciosa, ela vem dentro de uma rocha matriz. Não sei se vocês já viram. Então um diamante, uma safira, um rubi, ele vem dentro de uma rocha matriz. Eu perdi, não sei se parou, uns pedaços de cristal de rocha, que dentro tinha umas pedrinhas de rubi. Então, o valor que aquela pedra vai ter amanhã depende de quem? Do artesão que vai trabalhar essa pedra hoje, que vai tirar da rocha matriz e que vai trabalhar. Então, quanto mais trabalhada for a pedra, mais preciosa, mais valor ela vai ter na preciosidade dela. E assim, a forma como ela for trabalhada, ela amanhã vai ter um lugar para estar. Ou ela vai estar num anel, ou vai estar num brinco, num pingente, num bracelete, numa tiara, né? Então, o seu filho, ele amanhã vai estar num lugar de honra, dependendo do artesão que forem vocês hoje. De trabalhar essa pedra que foi tirada, preciosa, que foi tirada de dentro da rocha matriz, que vai trabalhar, né? Polindo, fazendo aquelas coisas estavadas, ela vai ficar linda amanhã e preciosa, bonita, né?
E a mesma coisa com os nossos alunos, com as crianças. Às vezes a gente só tem a oportunidade de passar um ano na vida deles. Mas esse um ano precisa fazer diferença. Nós precisamos fazer diferença para que eles sejam diferentes amanhã ou depois. Nesse livro, John Drescher, 7 Necessidades Básicas, falando dessa questão de saúde, tem um psiquiatra, não vou lembrar o nome dele, ele diz que nos 25 anos dele de profissão como psiquiatra, ele não tinha encontrado ninguém assim adoecido emocionalmente que tivesse convivido numa família que era uma família saudável, que eles fizessem coisas juntos. Por quê? Ele diz assim, eu fui de uma família de condições altas na minha infância na sociedade americana. Eu sei que eu ganhei todos os presentes de última geração, mas eu não me lembro de nenhum deles. Mas assim, eu me lembro do tempo que nós saímos, a família tirava férias, então a gente ia para a montanha e a gente ia lá para o meio da mata e a gente elegia todo ano o melhor troféu. Então eles iam procurar coisas, traziam troncos de torcidos, flores exóticas, ossada de animal morta, né? Casca de cobra, que sabe que cobra lá, né? Então eles traziam e depois colocavam numa mesa grande, todo ano eles elegiam qual era o melhor troféu. Aí ele diz assim, eu também me lembro na época que nós fizemos um telégrafo, que hoje já nem existe mais, e que funcionou de verdade. Então assim, as coisas que a gente faz junto, as coisas que você dá para o seu filho passam, mas as coisas que você faz junto com ele permanecem. Sabe? Então assim, se você vai a um piquenique na praia, vai no horto, vai no zoológico, vai na casa de um parente, sai para pescar junto, ensina a pescar. Então assim, coisas que constroem juntos. E aí tinha um depoimento de uma mulher que ela disse que na minha infância nós éramos muito pobres, eu não tinha coisas para brincar. Mas eu me lembro quando nos dias de chuva minha mãe sentava e fazia bonecas de pano para a gente brincar. Então essas coisas ficam. Então assim, arranje oportunidade para, enquanto professores, é um tempo para você estar junto com as crianças. Eu me lembro que na minha época, na época das crianças, no dia das crianças, a gente ia para a fábrica de mineirinho. A professora arranjava a hora, porque negócio era um monte de criança para a fábrica de mineirinho, né? E às vezes saía para outros lugares, então a gente guardava essas lembranças. E como que é legal isso? Uma minha paciente lá falou assim, meu filho, 8 anos, a escola levou para fazer um acampamento. Eu falei, você deixei, no ano passado ele foi de novo. Os professores vão toda, a escola leva e tal, e ele volta feliz da vida. Na igreja evangélica, quem é da igreja batista, por exemplo, tem as crianças que são dos embaixadores do rei e mensageiras. Então, assim, a partir dos 7 anos, ou 8, sei lá, fazem retiros. Vão para locais, tem o sítio sossego, então não faz, a criançada leva aquela galera da igreja, uma moça, uma irmã que trabalha com as meninas, então leva para 2 ônibus cheios de meninas, até 13, 14, 8 até 14 anos, 15, sei lá, aquele monte de meninas. Então isso é significativo, essas coisas que elas constroem e trabalham juntas. Então a gente precisa encontrar coisas para a gente trabalhar junto, porque é isso que fica, não são as coisas. O celular vai passar, cada geração tem um, né? Já passou não sei quanto. O carrinho não sei de quê, uma opção de coisas vão passar, as coisas vão passar, se quebram, se perdem. As bonecas vão passar, né? Mas a presença, o estar junto, isso fica. Vamos lá? Crianças precisam ser amadas. Crianças precisam ser amadas. Deixa eu voltar aqui deixa eu acabar aqui. Como é que eu... Gislane, ela estava falando essas coisas, né, de crianças,
assim, deixa ela compartilhar a fala do filhinho dela com ela. Vocês verem como que é significativo essas coisas, né? Tem uma outra menina ali, perdi de vista, depois ela compartilha. Fala, Dinâmica. Bom dia. Essa semana foi muito engraçada. Meu filho chegou pra mim e falou assim: mãe, faz tanto tempo que você me coloca no saco, eu tô com vontade de entrar no saco. Que saco, meu filho? Aí ele foi lá dentro e pegou. Eu sei onde é que tá o meu saco. Aí foi lá e pegou aquele canguru, só de tecido, tem uma argola assim. Aí lembra, mãe, que você sempre me colocava aqui no saco? Eu estava dando, me coloca um pouco hoje. Eu falei: por que você não me coloca mais? Eu falei: meu filho, agora você tem 4 anos, você já não cabe mais no saco. A mamãe colocava para fazer as coisas e tal, agora não cabe. Aí coloca, mãe, por favor. Aí dei um jeito lá, coloquei, ficou pesado e se amarrou, né? Ele, cara, muito legal, olha aí, poxa, eu adoro. Sabe o que eu mais adoro, mãe? Eu falei: o quê? É ficar no saco e tomar banho com febre. Aí eu falei: por quê? Porque eu fico perto da sua barriga, é tão gostoso ficar agarrado em você. Eu falei: meu filho, agora a gente vai ter que fazer isso diferente. Aí comecei a conversar com outras coisas, né? Como que a gente tinha que deitar, alguma coisa, porque ele tá grande, tá com 4 aninhos. Mas aquilo me fez ver, assim, que coisas que pra mim eram tão simples, pra ele tem um significado tão grande. Marcou. E o banho da febre é aquele banho que a gente toma assim a roupa, né? Que a gente coloca pra criança não pegar o vento e fica tomando banho juntinho. Então são momentos de prazer que pra gente é legal, a gente tá achando que a gente tá fazendo aquela coisa do animal, né? Do proteger, do cuidar, do filho, a cria, mas pra ele vai além. Então se a gente tem esses momentos, vale a pena a gente investir. E assim, sempre que for possível, vou tentar colocar ele no saco. Quando não der, dá segurança, né? A criança reporta as coisas que para ela dão segurança. Então isso ele nunca vai esquecer. Vai guardar, né? Tinha uma outra irmã que ela estava compartilhando quando a mãe levava os filhos para passear. Olha lá. Que assim, a mãe levava assim, os filhos, todo mundo para passear. Ia na praça, ia num lugar que tinha para fazer lanche, para trabalhar, foram criados pela avó, mas toda vez que a mãe chegava no final de semana, tá lá. Eu e os meus irmãos fomos criados pelos nossos avós, né? Porque minha mãe sempre trabalhou e ela só podia estar em casa de 15 em 15. Às vezes demorava, talvez levava até 20 dias para vir. Então, mas ela sempre que podia, dava um jeitinho de nos levar para passear na Quinta da Boa Vista. Eu morava em Magé, então tinha um bar, um restaurantezinho, e ela nos levava também para fazer um lanche aos domingos. Sempre dava um jeitinho de levar a gente para passear em algum lugar. E com a minha avó, quando a gente saía para casa de algumas tias, usávamos um trem. Aqui talvez muita gente não conheça, né? Mas o trem naquela época tinha uns ganchinhos das pessoas segurar individualmente. Então aquilo para mim era uma maior diversão também. Eu segurava, eu e meus irmãos brincavam, se lançavam naquilo. Então eu estava falando com ela que nós não tínhamos condições de ter coisas, brinquedos, a não ser quando ganhava. Mas quando ela contou aqui do psiquiatra, né, que ganhava de tudo, mas o que mais marcou foi a atitude, a compartilhação que eles tinham de família, me fez chorar aqui, porque eu lembrei dessa época em que minha mãe fazia isso, né? Às vezes, realmente, as coisas, objetos, não vai realmente fazer a importância do que a atitude de estarmos juntos em alguma momento, nem que seja uma vez no mês. Lá em casa fez pouco tempo, né? Meus filhos eram pequenininhos, agora já estão adolescentes. E uma coisa que eu compartilhei com ela também é que a minha mãe, quando andava de barca, me levava, e eu tinha um sonho de que meus filhos também um dia andassem de barca. E meu filho foi andar agora há pouco tempo, ele está com 17 anos. Ele andou de barca, foi com 15 para 16 anos, e ele foi o máximo para ele, né? Andar de barca. Então é muito bom, é muito gostoso essas coisas que ficam realmente marcadas na nossa memória. Não é uma coisa que o que fez, né? Você andar de barca, sair pescar, você fazer um piquenique, é aquilo que se faz junto enquanto família. É esse sentimento, essa coisa gostosa de família, é isso que faz construir. Foi quem falou essa coisa de fazer as coisas, foi Justin Green. Ele é
Justin F. Green, ele é psiquiatra. Em 25 anos de prática, estou ainda para descobrir um problema emocional sério em uma criança cujos pais amassem um ao outro e cujo amor pelo filho fosse resultado de sentimento de amor entre eles. Uma outra coisa que ele disse. Então, assim, um relacionamento saudável, né, entre pais traz saúde emocional para os filhos. Quando vocês gostariam de sugerir duas coisas, antes que eu esqueça, para os professores, para a turma toda aí, que vocês achassem um tempinho na agenda de vocês e lessem esses dois livros. As 7 necessidades básicas da criança, As 7 necessidades básicas da criança. É gostoso de ler, gente, muito legal. Na PEC eu sugeri lá e depois ele ficou sendo como dos livros textos. Esse e o outro que eu vou falar. As 7 necessidades básicas. O autor é John Dresky. John Dres. Editora Mundo Cristão. E a outra sugestão é do Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que eu tenho algumas coisas que eu vou falando no texto, e também aqui, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, né? Fala a questão, várias falas assim, que são fantásticas dele, né? Pais, né? Essa coisa de dar atenção, fala. Você está lendo? Esse ele tem vários livros, né? Esse é mais individual, né? Pessoal, né? Fala da pessoa de Jesus, né? Da capacidade do Jesus, assim como, né? A pessoa que deslumbrou tudo isso, né? Para nós. Mas o outro fala da questão do lugar do pai, né? Dessa coisa de conversar, de estar junto. Tem muitas dicas para pais e professores. Porque para a gente fazer diferença hoje, né? Hoje está tudo muito formatado, vamos usar essa linguagem, né? Está tudo muito formatado. A figura do pai, a pessoa do pai e da mãe, né? Quando fala pai e mãe, né? O professor, tudo muito formatado, tudo muito igual, né? E a gente precisa fazer diferença. E às vezes ser diferente dá trabalho. Ser diferente tem um preço. Para fazer diferença, né? Tem um preço. Crianças precisam ser amadas. Ele fala assim, a suprema felicidade na vida está na convicção de que somos amados. Esse é um pensamento, uma fala de Victor Hugo. A suprema felicidade na vida está na convicção de que somos amados. Victor Hugo. Né? Ser amado por atitudes, ser amado por palavras, ser amado por presença, ser amado por tempo de estar juntos, né? Ser amado por por carinho, por afeto, por toque. Então ser amado é um todo, né? Ser amado é um todo, da gente expressar isso. O amor é uma reação aprendida. Então, as crianças, os filhos, né, principalmente, que depois eles vão traduzir isso enquanto alunos, eles vão aprender a amar e ser amado no lar, a dar e receber amor no lar, carinho, afeto. É no lar que a gente aprende isso. E aí a gente projeta isso na sociedade. Talvez o primeiro lugar que a gente vai projetar isso na sociedade com mais intensidade é na escola. Por quê? É o lugar que a criança vai passar mais tempo. Depois da família, do lar, o lugar que ele vai passar mais tempo é na escola, não é? Então é lá que isso vai se projetar. Esses sentimentos nutrem a nossa vida emocional. É isso? Sabe aquela coisa de prazer? Que
aquela coisa de um contentamento, né? Que você acorda de manhã, que bom, você tem aquele contentamento, estou com vida, estou saudável, que a gente faz essa leitura enquanto adulto. Quando a criança acorda de manhã, você chega lá, ela abre o olhinho, aquele sorriso, né? Então isso faz parte dessa convivência de afeto, de contentamento, de receber dentro da família, dentro do lar, de ser nutrido emocionalmente. Outra coisa, o amor entre os pais afeta a capacidade de amar da criança. E isso dá segurança para ela, estabilidade, quase que meio repetitivo, né? Mas é isso. E assim, é isso, essa troca entre os pais, essa troca na família enquanto casal, que vai fazer a diferença, que ele vai levar para fora, para onde ele estiver. O amor deve ser verbalizado, né? Sempre a gente precisa falar disso, verbalizar o amor. Querido, eu te amo, mamãe te ama, papai te ama. E assim, o professor fala isso para os alunos, né? Gente, olha, eu amo vocês, isso é importante para mim. E fala quanto que a gente aprende com as crianças, né? Não, quanto que a gente cresce, quanto pelo convívio com as crianças. Tem dificuldades? Tem. Todo lugar na vida tem dificuldades, mas como que a gente é nutrido, como que a gente como que a gente cresce, que a gente é alimentado, que a gente é robustecido dentro disso, né? E a criança precisa ouvir que ela é amada. A gente também precisa ouvir. Aliás, eu vou dar uma tarefa para vocês, para todo mundo. Quem é casado vai chegar em casa e vai falar disso para o cônjuge, né? Sabe, declarar. Você vai encontrar durante essa semana oportunidade, uma vez por dia, né, cada dia, durante a semana, você vai encontrar uma forma diferente de dizer para o seu cônjuge que você o ama ou que você ama. Uma forma diferente. Usa a criatividade do amor e vai encontrar uma forma diferente para dizer que o ama, para elogiar alguma coisa, para agradecer por alguma coisa que ele ou ela fez na tua vida. E você vai dizer isso para as crianças, para os seus filhos, né? E não assim, vai dizer que ama o seu filho, não pelo que a criança fez ou deixou de fazer, mas você vai dizer que ama a criança pelo que ela é. Querido, olha, papai te ama porque você é muito especial para o papai. Papai sonhou muito com você. Mamãe te ama porque você é muito especial para a mamãe. Mamãe sonhou com você. Mamãe tem um prazer, uma alegria muito grande de cuidar de você. E aí você vai expressar isso. E no relacionamento você vai ver a diferença que vai fazer. Então, assim, cada dia da semana, de hoje até sábado que vem, de hoje, você vai encontrar uma forma de verbalizar o amor do seu cônjuge, da forma mais criativa que você conseguir, que você o ama. E outra coisa, vai encontrar coisas para elogiar. Faça isso essa semana e coloque no seu HD para você sempre fazer isso. Sabe aquele negócio? Ou então na tela, sabe quando você liga o computador, aquela imagem de tela que fica, né? Então coloque lá na sua imagem, no seu HD, na sua imagem de tela, para cada dia da semana você dizer uma palavra de encorajamento, de valorização, de incentivo, de agradecimento, um elogio, que essas coisas, gente, que a gente vai deixando para trás, isso nutre o relacionamento, isso faz diferença. Sabe, isso tira a poeira, isso ajuda a desabrochar. A gente está entrando numa coisa de assim, sabe, bom dia amor, bom dia bem, não sei o quê, mas o negócio está mecânico. Os toques físicos são tão mecânicos que a vida vai ficando. Então usa a criatividade do amor. Tinha uma pessoa que a gente conviveu na nossa vida, minha, do Arthur, Nazaré, que a gente amou e acho que continua amando muito, que a gente sempre dizia assim, use a criatividade do amor, né? Pastor Mauro está em Moreira. Use a criatividade do amor. Então é que a gente precisa cada dia, sabe, sair da mesmice?
Mas assim, dizer para o teu filho de várias maneiras que você o ama, dizer para o teu filho de várias maneiras, igual a educação. Você, para ensinar a criança para escovar o dente de manhã, né? Você fala isso N vezes, né? Até que vai registrar, né? Então assim, dizer o quanto a pessoa é importante, o quanto a gente ama, o quanto ela é valorosa, o quanto ela é preciosa para a gente, de várias maneiras. É dizer uma mesma coisa 200 vezes, 200 maneiras diferentes, que isso vai ficar. E isso vai. E quando a gente está nutrindo o outro, a gente está se nutrindo também. A gente não fica nunca no vermelho. Dar afeto nunca deixa a gente no vermelho. Porque a gente dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe. Precisa ser verbalizado. O amor pede ação, né, que a gente, né, falar, mostrar de várias formas. O amor envolve confiança. E acredite no que você tem transmitido para o seu filho. Ensinou. Não precisa ficar, olha que eu já te falei, olha que eu já te falei. Calma. Você já não falou? Não sabe como você falou? Então aquieta o teu coração. Às vezes a nossa ansiedade faz a gente se atravancar nas próprias pernas, não? Cai. Então, confia, já você não ensinou, por favor. Calma. Deixa ele processar, deixa ela processar. Né? O amor exige disposição para ouvir. Ouvir, sabe? E assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de quem nos ouça, não é não? E a gente também tem uma dificuldade muito grande de ouvir as pessoas. Ouvir, mas não é só ouvir sem fazer críticas. Ouvir sem dizer assim, mas fulano, mas isso. Deixa o outro terminar a frase. Quer ver uma coisa que ajuda vocês em casa, no relacionamento, e vai ajudar a coisa a terminar? Se a gente começa, briga assim, né? Quando o outro fala, a gente quer falar mais fácil. Porque a gente quer ganhar no briga, né? De qualquer jeito a gente quer ganhar. Então, faz um contrato lá com o seu cônjuge. Olha só, a gente vai conversar da seguinte maneira. Eu ouvi numa programação que era da Canção Nova. Quem estava ministrando lá disse que um casal brigava e não sabiam mais o que fazer. Eles iam se separar e chegaram lá e foram conversar com o cara. E aí chegaram lá, olha, a gente está brigando, nossa, isso. O pai falou assim, meus filhos, vamos fazer uma coisa. Vocês vão levar essa garrafa de água, isso aqui é uma garrafa de água mesmo. Quando vocês forem brigar, conversar, quando a coisa começar, quem começar primeiro põe um gole de água na boca. E aí o outro fala. Depois vocês invertam a coisa. Passaram uma semana, eles voltaram lá para encher a garrafa de novo. Eu uso essa analogia de outra forma, de réplica e tréplica. Igual no fórum, né? No direito, né? Então assim, você fala, né? E eu ouço. Depois, você aquieta e eu falo. Se eu tenho dificuldade de ouvir, por quê? Quando que surgem as brigas? Quando a gente não ouve o outro falando e a gente fala junto, né? Se eu falo junto, eu não consigo processar o que ela me falou enquanto marido. Ela fala e eu, enquanto marido, não consigo ouvir, não consigo processar o que ela falou e eu vou falar outra coisa e aí a gente acaba se agredindo, se ofendendo um ao outro. Então, assim, eu sempre falo com o pessoal assim, no atendimento de casais, vocês vão fazer a réplica e a réplica, como se vocês estivessem lá no tribunal. Mas, assim, no intervalo, você começou a falar, vocês vão levar uma garrafa de água, vocês vão encher a garrafa, põe um copo e assim, um passa o copo para o outro. Bom, agora eu vou falar. Então você põe a água na boca e fica esperando até que o outro termine. Quando terminar, 3 minutos.
Você engole a água, passa o copo para o outro. E aí ele põe água na boca. E aí, por quê? Quando a gente começa a se ouvir, enquanto eu estou ouvindo o que o outro está falando, enquanto a gente está ouvindo, a gente também está se ouvindo. E aí a resposta talvez não vá ser tão ardida, espetante, quanto seria, né? Então, lembre desse negócio da réplica e tréplica. E de ter uma aguinha lá, ó, 3 minutos para eu falar e 3 minutos para você falar. Enquanto um estiver falando, façam esse acordo. O outro não fala. Para poder ouvir, para poder pensar, porque senão a gente acaba fazendo umas coisas de inconsequentes, né? Porque a gente fala o tempo todo, briga o tempo todo e a gente não acha resposta, não acha solução. Então façam esse acordo de falar de réplica, porque isso vai trazer tranquilidade, segurança para vocês, vai afetar menos os filhos de vocês. Falando em compartilhar, né? O amor significa compartilhar a experiência. Na nossa história de vida, ficam registrados os momentos que partilhamos juntos. Fazemos algum trabalho, brincamos, estudamos, fazemos alguma coisa juntos. Então, aquilo que a gente faz junto fala mais alto do que aquilo que você pode dar de melhor para o teu filho. Porque aquilo que é de melhor passa, né? Você deu um celular que tinha não sei que geração. Aí depois veio não sei o que, depois veio não sei lá o que, depois veio o tablet. Não, primeiro foi o notebook, né? Depois veio o tablet, depois agora eu já não sei mais o que é. E aí as coisas vão mudando. E smartphone, né? Aí as coisas vão ficando lá. Essas coisas vão ficando. Mas a convivência junto, a lembrança, mexe, quando a gente traz essas coisas, a psicologia diz, né, particularmente a psicanálise, quando a gente traz a lembrança, né, e a gente emparelha aqui com a cognição, então isso gera cura, gera bem-estar para a gente. Né? Isso gera bem-estar. Eu chorei, fiquei emocionada, sim, mas isso gera bem-estar. Dá uma sensação de segurança, de proteção. E realmente é isso. O amor constrói relacionamentos francos e confortáveis. Então, né? O amor constrói relacionamentos francos e confortáveis. O amor dos pais pela criança faz com que ela deseje ser boa. Boa no sentido de ser uma pessoa de bondade, uma pessoa, né? Boa formação. Procurar as coisas boas do lado do bem. Né? Quem é amado não vai se envolver com coisas desagradáveis. Outra coisa, a questão do limite é significativa porque quem tem limite em casa não precisa de procurar limite na rua. Né? Ela é protegida, o limite é proteção. Eu sempre falo que, acho que é o outro que é limites, que o limite, ele é como, sabe quando você faz um pudim, faz um negócio gostoso, uma salada, e põe lá na geladeira e põe aquele papelzinho assim de PVC? Às vezes a criançada chega lá, não vai, né? O PVC protege. O amor, essas funcionam como PVC em volta do seu filho, protege. O elogio, né, o cuidado, isso também funciona como PVC para o seu parceiro, para o seu companheiro, para o seu marido, para o seu esposo, para aquela pessoa com quem você está dedicando a sua vida. O elogio, a valorização, a verbalização do amor, é como se você estivesse protegendo a pessoa com PVC. Então ela vai ouvir lá fora, vai ter, sabe? Porque eu tenho isso, eu sou nutrido na minha família, eu sou nutrido no meu lar, eu sou nutrido pela minha esposa, eu sou nutrido pelo meu esposo. Então, as falas que virão lá de fora não vão ter registro, porque você está nutrido, você está protegido, tem PVC guardando, protegendo a tua vida. O amor é incondicional e assim, claro, né?
E a criança, ela vive por amar e não por roubo, por abrigo, né? Ela vive pelo amor. As outras coisas são secundárias. Ela precisa, sim. Mas também você não precisa abarrotar de outras coisas, né? Dessas coisas, né? É mais importante a tua presença, o teu amor, a verbalização do afeto, o cuidado, o carinho, a proteção. Às vezes a gente precisa, mesmo grande, botar no saco, né? Sabe aquela coisa que está deitado, está lá na poltrona, e o filho vem, deita no colo, às vezes se senta, já grandão, sabe assim? Adolescente, e chega meio que assim, quer carinho. Aí você põe no colo, abraça, beija. É um saco. Sabe aquela coisa de proximidade? Tá junto? É isso. E assim, não se. Você já está grande, você já está um homem. Não, ele é teu filho. Olha para o teu filho e lembra assim, aquela coisinha indefesa, pequenininha, que quando eu peguei pela primeira vez eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? O que eu vou fazer com isso? Que o Senhor me deu, essa responsabilidade que o Senhor colocou nas minhas mãos, e agora você olha, está com 11, 12, 15, 16 anos, 17, grandão, e chega meio assim, você olha, meu Deus, aquela criança, aí a coisa passa assim, né? Uma trajetória de um filme assim rapidinho. Então afaga, da mesma forma como você afagava aquele bebezinho indefeso, nesse momento que ele chega ou ela chega assim, tá igual aquele bebezinho lá, porque a gente tem uma criança dentro de nós, né? A gente cresceu e tal, mas volta e meia essa criança volta, que é como se assim, fazendo os ajustes para a vida. Então abraça, afaga, elogia, faz carinho, dá atenção. É saudável, é proteção. Né? Proteção. Deixa eu lembrar de uma coisa que eu vou voltar. O amor reconhece que as pessoas são mais importantes do que as coisas. O amor reconhece que as pessoas são mais importantes do que as coisas. A atenção e presença como pais são mais importantes do que os presentes de última geração. Amar é tomar tempo para estar com o outro. Né? Amar é tomar tempo para estar junto, para nutrir, para conversar, para alimentar. Às vezes só está quieto ali do lado, né? Mas ele sabe que você está acessível, né? E que a qualquer momento ele pode chegar e ele precisa estar, assim como ele tem a permissão para dizer, mãe, eu quero estar no saco, você me coloca no saco lá de dormir, para eu, né? E é a mesma coisa quando ele dá mais idade e tal, ter permissão para chegar ali, dar colo, dar abraço, faz carinho, né? E às vezes ele não vai dizer isso, vai chegar e, né? Sabe aquela coisa? E aí a gente, né, tem essa leitura de afago, de afeto, de carinho, de elogio, né, de atenção. Okay? Crianças precisam de elogio. E a gente adulto também, né? A gente não vai esquecer que a gente tem uma criança dentro de nós, né? O elogio elogia assim, o princípio mais profundo da natureza humana é ser apreciado. Dá mais um toque, que vai entrar o James William, né? O princípio mais profundo da natureza humana é ser apreciado. Sabe aquela coisa assim, alguém te notar enquanto pessoa? Muito legal isso, né? Então assim, valorizar, elogiar.